Pensar demais pode ser até sinal de inteligência ou até mesmo de uma análise mais cuidadosa, mas a verdade é que isso pode ser um disfarce para o medo e para a procrastinação. Tem uma frase do Sêneca que diz que em muitas vezes nós sofremos muito mais na nossa imaginação do que na realidade. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles são muito dinâmicos e eles criam cenários o tempo inteiro. Muitas vezes cenários catastróficos, eles criam problemas, criam soluções e criam tantas coisas que nos fazem ficar paralisados, porque o medo é muito grande de agir, porque tantas coisas já se passaram na nossa mente que vai que aquilo tudo é real. E isso faz com que a gente não haja, com que a gente não saia do lugar. E por muitas vezes isso se manifesta através de uma procrastinação e de um medo também de agir. Só que a gente se dá a desculpa que a gente está pensando. E quantas vezes a gente também se dá a desculpa de que a gente precisa de um próximo passo, a gente precisa de um novo curso, a gente precisa de um novo treinamento, a gente precisa de mais conhecimento, e aí a gente entra nesse ciclo também de sempre precisar de mais alguma coisa. Vou dar um exemplo de quem quer começar um canal no YouTube, por exemplo. A gente pode criar várias desculpas para não começar. A gente pode falar, não tenho equipamento, não tenho microfone, não tenho luz, não tenho ideia, não tenho uma série de coisas. Você vai se colocando empecilhos cada vez maiores porque você continua preso nos seus pensamentos. E esses pensamentos, muitas vezes, se traduzem em medos, em receio de você fazer algo que não vai dar certo ou receio de fazer algo novo pela primeira vez. E esse é um dos grandes problemas quando a gente pensa demais, que é justamente essa paralisia por análise. Ou seja, você pensa tanto, você cria tantos cenários que você simplesmente paralisa, você não consegue agir, você não consegue sair do lugar. Quanto mais você pensa, mais você encontra razões para não agir, porque justamente você vai se dar essas desculpas. Preciso de um novo curso, preciso de um novo treinamento, preciso de uma roupa nova, preciso disso, preciso daquilo, e você vai criando uma lista gigantesca e isso impede a sua ação. Isso te impede de realizar, porque justamente você está presa nesse ciclo de pensamentos que surgem outros pensamentos e outras dúvidas e outros medos, enfim, é um ciclo sem fim. Outro ponto também que acontece quando a gente pensa demais é que a gente cria essa ilusão do controle. Porque quanto mais a gente pensa, a gente acha que está no controle da situação. Porque você fala assim, olha só como sou esperta, olha só como sou inteligente, estou pensando em todas as possibilidades que podem ocorrer. Então pode acontecer tal coisa, então eu me preparo antes. Então você fica no campo das ideias, que é muito fácil, é muito gostoso, é muito agradável, nem sempre. Às vezes as nossas próprias ideias também, elas nos deixam mais ansiosos, enfim, estou brincando em relação a isso. Mas o fato é que quando você só fica nessa ilusão do controle, você perde a experiência de viver o campo de batalha. Você perde o novo, você perde inclusive de deixar a vida te surpreender no processo e no caminho, porque muitas vezes nós seremos surpreendidos e não de uma forma negativa, o que pode acontecer, mas também de uma forma positiva, mas a gente quer ter tanto controle e adequar tudo aos nossos pensamentos, ao nosso falso controle, que a gente muitas vezes impede de que o novo surja, muitas vezes a gente impede de sermos surpreendidos de forma positiva. E muitas coisas a gente só vai estar preparado quando elas acontecerem e a gente conseguir dar uma solução e a gente conseguir contornar aquilo. Porque por mais que a gente crie cenários, muitas vezes a gente não vai conseguir prever o que vai acontecer realmente quando a gente colocar em prática aquilo que a gente precisa. E o outro ponto que eu também abordei é essa autossabotagem. O fato da gente pensar demais, a gente fica nesse ciclo de autossabotagem, porque a gente pensa e aí a gente tem o medo de errar, o medo de agir, só que errar faz parte do processo. E é essa correção dos erros que precisam acontecer no caminho, no trajeto, no decorrer da nossa caminhada,
Então, ficar preso a esses pensamentos só faz a gente ficar cada vez mais paralisados. Agora, uma dica bem prática para você poder fazer, se você acredita que você está preso nesse ciclo de pensamentos excessivo, você pode se perguntar: o que realmente pode dar errado? Então, qual que é o pior cenário que pode acontecer se eu fizer isso? O que eu posso fazer se isso acontecer? E o terceiro é o que eu posso fazer agora para sair do lugar. Então, qual que é o seu primeiro passo? Muita gente também fica preso nesse ciclo de sempre estudar, de sempre fazer. Você já reparou? Tem pessoas que vão para a próxima graduação, e a próxima, e é pós, e é mestrado, e é isso. Só que a pessoa não para de estudar. Porque o estudar, ele entra no campo de um certo conforto quando ele não tem a prática. Porque se você só fica consumindo conteúdo, você se enche, é agradável em determinados momentos, claro que nem sempre estudar é legal, mas se você se interessa pelo assunto, se você tem interesse em aprofundar, pode ser sim bem interessante. E a prática, ela tem a dificuldade, você vai encarar com muitas vezes com situações que você não vai saber solucionar. Isso mexe com você, de você falar, caramba, eu não sei. E isso faz você correr atrás de novo. Então, qual que é o grande segredo? É você estudar um pouco e já colocar em prática. É você ir agindo. Porque se você esperar estar pronto, se você esperar estar pronta, o tempo vai passar e você nunca estará. Porque você sempre vai encontrar uma desculpa, ou você sempre vai encontrar alguém que esteja melhor ou que saiba mais do que você. Então, o grande segredo é estuda e coloca em prática, estuda e age. E isso serve para você que está começando um negócio novo, para você que está aprendendo marketing digital, para você que está começando uma rede social. Estuda, aprende e coloca em prática. Estuda e coloca tempo, coloca limite para isso, porque senão você sempre vai adiar. Você vai querer, de repente, assistir um curso inteiro. O meu curso, por exemplo, eu sempre incentivo os meus alunos a fazerem a aula e fazerem a atividade. Fazerem aula e fazerem a atividade. Não ir assistindo o curso por completo, porque não adianta, não resolve dessa forma. Você não avança dessa forma, porque senão você sempre fica preso nesse looping de preciso mais, preciso de mais. E é isso que muita gente acabou comprando milhares e milhares de cursos aí desde a pandemia, e as pessoas viraram grandes acumuladores de cursos. Não adianta grandes acumuladores de livros, agora também acumuladores de cursos online, porque a pessoa vai lá e compra milhões de cursos e ela simplesmente deixa passar o tempo porque ela não assiste, ou ela quer assistir todos e não dá conta porque comprou vários, porque ela sempre está nessa ilusão de que ela não sabe o bastante. Pensa que você já sabe o suficiente para dar o primeiro passo. Você só precisa saber o suficiente para o próximo passo. E depois as coisas vão acontecendo de forma gradativa e você vai procurando as próximas soluções. Quando você vai abrir um negócio, você não tem todas as respostas de uma vez. Quando você vai fazer algo novo, você não tem todas as respostas. As respostas vão te encontrar no meio do caminho e você vai encontrar também as respostas. Porque se você acumula um grande conhecimento de uma vez, a chance de você se lembrar daquilo ao longo do tempo é muito menor do que quando você vai estudando um pouquinho, colocando em prática, estudando um pouquinho, colocando em prática. E isso faz também com que você vá tendo pequenas vitórias. E isso vai reforçando, dando reforço positivo para o seu cérebro. E isso faz com que você também não fique preso só no campo das ideias, só no campo do pensamento, nesse ciclo, nesse looping que não vai te ajudar a agir. Então eu quero encerrar esse vídeo com uma reflexão para você. O grande problema não é aquilo que você não sabe, e sim o tempo que você perde fingindo para você mesmo que você não está pronto. Então pense sobre isso, reflita sobre isso. Qual que é a primeira ação que você vai tomar agora? Qual que é a primeira ação que você pode dar? Qual que é o primeiro passo para que os próximos passos possam ir acontecendo nessa jornada? Porque senão você sempre fica preso a esse looping, a esse pensamento que não vai te permitir avançar. Então cuidado para não ficar preso aos seus pensamentos, nessa ideia de que você não é bom o suficiente, que você não está pronto ainda. Você está, você só precisa ter coragem para dar o primeiro passo.